Oi, gente! E esse vídeo eu pretendo que seja um vídeo sem corte, não quero fazer edição, quero simplesmente gravar ele aqui e postar. Espero que o microfone ajude, que ele não descarregue, porque se descarregar, infelizmente eu vou ter que fazer cortes. Espero que também não saia o som que tá aqui, porque tem um som ligado. Não sei se eu tô ouvindo muito bem, não sei se vai sair no vídeo, espero que não. E assim, hoje é 26 de dezembro e eu tive que ir no correio, né? Tive que sair sozinha para ir no correio buscar uma encomenda do meu noivo. Querer eu não queria, mas isso é muito importante eu fazer essas coisas sozinha, né? Eu preciso sair sozinha porque a gente não nasceu grudado com ninguém, como diz minha mãe. Até mesmo as pessoas que nasceram com outra pessoa, que são gêmeas, elas precisam sair para fazer coisas. Não foi fácil, é claro que não foi, mas eu precisei ir, sabe? E eu falei pra mim mesmo, por mais que seja difícil, eu quero fazer coisas sozinhas. Eu quero me desafiar, mesmo que tenha pessoas, né? Mesmo que pessoas possam ir comigo, eu quero fazer coisas sozinhas. Porque eu vejo o quanto isso me ajuda, sabe? Com a minha ansiedade social. E eu fiquei muito feliz com isso. Essa semana, eu não lembro bem se foi essa semana, terça-feira. Hoje é quinta, não é? Acho que hoje é quinta-feira. Não sei se foi na terça. Acho que foi terça-feira dessa semana. Eu queria muito ir ao médico antes dele sair de férias. Antes dele sair de férias, né? Do recesso, que aconteceu agora, né? Dia 23, teve o recesso. E as férias dele, que será agora em janeiro. Então, eu tava tendo alguns sintomas que eu tinha anotado no papel. E como eu tenho um problema na tireoide, eu imaginei que eu poderia estar com o ferro, né? O meu ferro devia estar baixo por conta do problema na tireoide. Porque eu fiz todo tipo de exame e esqueci de pedir o exame do ferro. E por incrível que pareça, gente, eu fui no médico, né? Eu consegui a consulta, fui no médico para pedir um exame para saber como estava o meu ferro e saí de lá com uma receita para um remédio de antidepressivo. Imagina só, você vai no médico, pedir a ele um exame para ver como está seu ferro e ele te receita um antidepressivo. Eu saio do médico com um antidepressivo. Aí você pode dizer assim, nossa, mas por que ele passou um antidepressivo? É porque o médico, além de ser um clínico geral, ele também é psiquiatra. Só que ele não me ouviu. Eu simplesmente falei os sintomas que se encaixam um pouquinho com os sintomas do ferro baixo, pelo fato de eu ter problema na tireoide, eu tenho hipotireoidismo. Eu fui para ele, né, e falei, doutor, eu quero um exame para saber como é que tá o meu ferro, porque eu não fiz exame de ferro. E eu posso estar com problema no ferro, né? E ele me fala, tipo, eu falei todos os meus sintomas, parece que, doutor, e o exame? Não. Ele me receitou um antidepressivo para que eu tomasse à noite. E eu fiquei sem acreditar. Ele me passou isso terça-feira. Hoje é quinta. Eu acho que é, não é? Ou é sexta, não sei bem. Eu tô perdida no tempo, tá, gente? Desculpa aí, eu tô perdida aqui no tempo. Não, eu acho que hoje é sexta-feira, na verdade. Eu acho que hoje é sexta. Gente, como eu falei pra vocês, eu tô assim nessa coisa de, eu não sei, eu sei as datas, mas não sei os dias. Mas eu acho que hoje é sexta-feira, 26. E eu fiquei assim pensando, gente, nunca que passou pela minha cabeça que eu ia sair daquele consultório. Eu fui lá pedir um exame para ver como é que tava uma coisa. Jamais imaginei que eu ia sair daquela sala com um antidepressivo, com uma receita para mim correr para uma secretaria buscar um antidepressivo. Eu não fui. Eu não fui. E por que que eu não fui? Gente, você vê a coisa que acontece hoje em dia? Qualquer coisinha que a gente sente, se a gente vai ao médico, ele já quer nos receitar antidepressivos. Eu sempre falo que tem pessoas que de fato precisam muito desses medicamentos. Precisam muitos. Só que a maioria da gente não precisa. A maioria de nós não precisamos dessas coisas. Eles querem mascarar o problema. Às vezes, qualquer coisinha que a gente sente, é como se a gente não pudesse resolver as questões que tem aqui dentro. Ah, tá sentindo qualquer coisinha? Um antidepressivo. Ah, mas você às vezes nem imaginava que precisava daquilo.
tá doendo isso aqui? Um antidepressivo. Criaram-se remédios para tudo. Hoje em dia a gente não consegue sentir mais nada, que tudo é medicado. Lembrando aqui, eu não estou falando das pessoas que de fato precisam. Tem pessoas que de fato precisam muito de medicamento, de antidepressivo. Mas o que eu vejo hoje em dia é que a gente não pode sentir nada, a gente não pode ter uma dor. Que se você vai no médico, ele já te receita um antidepressivo. E eu tô vendo aí pessoas que às vezes que não precisam disso. E eu vejo pessoas que dizem que vai tomar isso pro resto da vida. Gente, eu vi pessoas dizendo que ia tomar antidepressivo pro resto da vida. Porque não consegue sair sozinha, porque, tipo, é sério que você quer ser dependente de um remédio a sua vida inteira? Jéssica, por que você não aceitou aquele antidepressivo? Eu tô com a receita aqui. Eu não faço a mínima ideia que remédio ele me receitou. Eu não vou tomar esse antidepressivo. Eu não vou. Porque como é que para viver a minha vida eu preciso de um remédio? Eu preciso estar dopada para poder viver a minha vida. Porque para mim é isso. Eu preciso de um remédio para tomar à noite para me sentir tranquila. Eu tenho que estar tranquila. Qualquer coisa que dói em mim, eu corro no médico, vou falar com ele. E a verdade é essa. Qualquer coisa que a gente sente hoje em dia é antidepressivo. É uma geração que vive à base de remédio. E quando você ouve essas pessoas falando, como eu estou falando, eu não estou falando das pessoas que realmente precisam, mas sim daquelas que acham que precisa desse remédio. Elas falam. Eu vi uma moça falando que ela ia tomar esse remédio pro resto da vida, porque ela se sentia bem. E é isso mesmo, gente. Imagina, eu tomo esse remédio, me sinto muito bem com ele, ele me dá coragem, me tira tudo que eu tô sentindo. Aí eu falo, eu vou tomar isso pra sempre, porque agora eu me sinto bem. Só que eu não percebo que eu estou sendo dopada com aquilo. E eu vou ficando viciada. Eu só consigo fazer as coisas à base de um remédio que eu acho que é a solução, que é a cura para os meus problemas. E eu não vou. Eu confesso aqui para vocês, eu fiquei muito triste. E eu fiquei insistindo com o médico. O exame do ferro. Eu quero saber como está meu ferro. Mas ele me receita um medicamento, me explica como tomar. Eu tenho que tomar esse medicamento para tirar os sintomas que eu estava sentindo. E eu fiquei assim, poxa. Aí ele ainda fala, para você seria melhor a psicóloga. Mas como você não tá conseguindo a psicóloga, porque eu tô sem terapia faz 1 ano, tá? Minha ex-psicóloga se aposentou e não apareceu nenhuma. Na verdade, entrou. Só que não apareceu nenhuma para atender a gente. E confesso que ele falou, né? Que era melhor a terapia. Mas, como eu não tinha terapia, eu precisava de remédio. Vê se pode. E ele fala logo, esse remédio é para ajudar, mas o que seria essencial para você é a terapia. Então, se o remédio não é tão importante quanto a terapia, por que eu preciso dos medicamentos? Então, foi isso que eu não entendi. E muitas vezes, a gente aceita tomar essas coisas porque a gente não quer lidar com os problemas, com os dilemas do dia a dia. Então, para a gente não lidar com isso, o que a gente faz? A gente corre atrás de remédio, a gente corre atrás de comprar coisas, e a gente vai buscando escapes, a gente corre atrás da comida. Então, a gente sai correndo atrás de tudo, em vez de enfrentar o verdadeiro problema. Jéssica, qual é o seu problema? Então, vai lá, enfrenta o problema. Para de buscar escape, para de, eu vou correr para os antidepressivos. Eu vou fazer aquilo. Como eu estou falando aqui, eu não estou falando das pessoas que precisam realmente tomar esses medicamentos. Você precisa tomar esse medicamento? Tome. É de extrema importância, mas muitas pessoas não precisam. Eu já vi psiquiatras e psicólogos falando sobre isso, que muitas pessoas... A minha própria psicóloga falou para mim. Ela me falou, Jéssica, você não precisa de medicamento nenhum. Eu ouvi isso na terapia. A minha psicóloga disse, você não precisa. A única coisa que você precisa é aprender a lidar. Você está muito bem, você não precisa de antidepressivos. Mas o médico me receita sem nem me ouvir. Simplesmente porque eu falei, eu estou sentindo esse sintoma aqui. Antidepressivo. Então, é isso que eu quero dizer para você. Muitas das pessoas não precisam de antidepressivo, não precisam estar à base de remédios, mas correm atrás de remédios. O que a gente precisa é aprender a nos conhecer, a lidar com a nossa dor. A gente hoje em dia foge muito da dor. Então, de tanto fugir da dor,
a gente acaba sofrendo ainda mais. A gente vai atrás dos antidepressivos e não percebe que muitas vezes a gente acaba viciado em antidepressivo. Quantas pessoas vivem a vida inteira à base de remédios? E como eu falei, eu vi psicólogos e psiquiatras falando que muitas pessoas não precisam de remédio e tomam remédio porque é mais cômodo, né? É mais fácil, eu preciso desse remédio. Então, eu sempre falei pra mim, Jéssica, não é por preconceito, mas você não vai tomar. Eu digo isso pra mim direto. Você não precisa. Na terapia, eu vi a psicóloga falar, você não precisa. E quando eu vi ele falar, eu falei pra mim, eu não vou tomar isso aqui. Eu não vim aqui atrás de remédio. Eu não vim procurar um psiquiatra. Eu apenas queria um exame para ter certeza se aquele problema, o ferro, tá em dia. Mas eu não esperava sair de uma sala. Então, é assim que muitas pessoas saem das salas dos médicos hoje em dia. Entram nas salas em busca de alguma outra coisa e quando saem de lá, saem com a receita de antidepressivo. Aqui, a receita para resolver sua vida inteira, para curar todas as suas dores. E a pessoa vai lá e, né, quem vai questionar? Então, vai lá e toma e de repente fala, eu vou tomar isso aqui pro resto da vida. Tipo, eu assisti uma moça que ela falou que ia tomar isso pro resto da vida. E eu fiquei assim, ok, mas por que você quer tomar um remédio pro resto da vida se... Entende? E eu ficava olhando que a moça ficava o tempo todo caçando problema pra vida dela. Ela queria ter todo tipo de doença mental. E eu ficava, gente, que coisa! Sabe? Eu não entendo porque que as pessoas caçam tanta doença. Parece que virou modinha hoje em dia dizer que tem isso, tem aquilo, tem um monte de problema de saúde mental. Feliz a pessoa que não tem nenhum problema de saúde mental. Então, não vamos ficar caçando esses problemas. Então, hoje em dia eu vejo que tudo tem girado em torno de antidepressivos. Qualquer ida que você for ao médico, qualquer pessoa, eles vão te receitar antidepressivo. Eu não posso falar dos psicólogos, né? Porque tem muito psicólogo falando que muitas pessoas não precisam de antidepressivos e tem pessoas que chegam no psicólogo já pedindo antidepressivo, sendo que o psicólogo já olha e fala, isso aqui não precisa. Tipo, a minha psicóloga mesmo, ela falou, porque desde o ano passado esse médico já queria me receitar antidepressivo e minha psicóloga falou, você não precisa, eu não vejo necessidade disso em você. O que precisa é você conversar, você só precisa conversar. E de fato, eu olho pra mim, eu não vejo que eu necessito de antidepressivos. Eu gosto de gravar esses vídeos aqui porque eu sou uma pessoa que pensa muito e que gosta muito de conversar. Mas eu também não gosto de estar enchendo as outras pessoas com as minhas coisas. Porque eu sei que cada um vive uma luta. Então eu gravo esses vídeos aqui e quem se identifica, né, que talvez pensa da mesma forma e talvez não tenha alguém para conversar, tá ouvindo e fica, nossa, essa pessoa pensa como eu. Então é isso que eu quero falar aqui. Eu não espero que você não se sinta mal, porque isso aqui não é uma crítica. É apenas uma coisa que o que eu tenho visto que hoje em dia eles nos oferecem remédio como a solução. Sua vida tá ruim, então toma esse remedinho aqui. Para tudo, a solução é o remédio, é um antidepressivo. Você tá triste? Antidepressivo. Mas tá triste é algo normal, porque nem todo mundo é feliz o tempo todo. Você passou por alguma coisa na sua família? Um momento difícil? Um antidepressivo. Mas deixa a pessoa viver aquele momento difícil. Sabe? Só que é como se as pessoas estivessem o tempo todo fugindo dos momentos difíceis. Acontece, sempre aconteceu. O problema é esse. Qualquer momento difícil que acontece na nossa vida, vem com uns remedinhos pra gente. Jéssica, o que aconteceu? Não é porque o mês de novembro tá sendo um pouco difícil. O final de novembro foi um pouco difícil, porque tá um mês assim bem corrido pra mim. Muita coisa. Depois eu até posso gravar um vídeo aqui e trazer, porque talvez algumas pessoas também estejam passando por isso. Aí eu vou no médico. Médico, olha, isso, eu acho que é o meu ferro por conta do meu problema na tireoide. Não, você precisa de um antidepressivo. Então, esse vídeo aqui não é um vídeo para você que talvez tome um antidepressivo. Não é uma crítica para você. É apenas Já parou para pensar que sempre querem nos empurrar um antidepressivo toda vez que a gente não tá bem? E muitas vezes a gente vive a vida inteira tomando isso, sem nem nos questionar, né? E eu não quero isso para mim.